Vamos ler Coríntios. Eu ainda não sei se é primeiro ou segundo. Acho que é segundo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Segunda Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Aleluia. Texto claro, né? Para que comentar? Marcos 8, 34, o que diz só o versículo 34? Então, disse, se alguém... Amém. Se alguém quer vir após mim, crê em mim, disse Jesus. Foi isso? Não? Se alguém quer vir após mim, crê em mim. Não? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Por suposto que tem outros lugares onde ele fala para crer. Mas não podemos esquecer esse que diz outra coisa que tem que fazer. Ontem nós estávamos vendo que o evangelho do reino, ele é composto dessas duas realidades, um rei e um reinado. O reino existe porque existe um rei. E pertence a este reino aquele que se coloca debaixo do reinado deste rei. Não há outra forma. Não há atalhos, não há desvios. Existe um reino porque existe um rei. Pertence a este reino quem está sob o governo deste rei. Por isso nós vemos que o evangelho tem esses dois lados, como uma moeda. Temos que conhecer este rei. A moeda tem cara e coroa. O evangelho tem a face de Cristo e a cruz que nós temos que tomar. Tomar a cruz é uma ação. Com relação à face de Cristo, nós devemos contemplar, olhar, colocar nossos olhos na face de Cristo. Contemplar a Cristo não é imaginar uma figura. Contemplar a Cristo não é galgar um alto posto espiritual difícil e complicado. Contemplar a Cristo é simplesmente colocar nossa atenção, nossa fé, nossa admiração, nosso pensamento, nossa meditação em tudo o que a Escritura fala sobre Jesus. Aqueles 11 pontos não são apenas para decorar, não são apenas para saber. A pergunta não é se você sabe cada um daqueles pontos. A pergunta é, você está olhando para cada uma daquelas verdades que estão listadas naqueles 11 pontos que falam dessa vida, obra, ministério de Jesus? Ontem estávamos olhando para a pré-existência. Tivemos uns minutinhos aqui conversando sobre a pré-existência de Jesus. Aquele que foi antes de todas as coisas. Quando Moisés foi mandado para o Egito, Moisés ficou com um problemão, porque a turma lá tem Osíris, tem
Ísis, tem Ra, tem que sei lá eu quem lá. E eu vou dizer que qual é o Deus que me mandou? Aí que nome Deus ia dar? Nem Jeová Deus falou. Porque se falasse Jeová, ia ser mais um. Os egípcios iam ouvir, então tem Osíris, tem Ra, tem Ísis e tem Jeová. Quem é esse Jeová? Nem esse nome Deus deu. Disse para Moisés, Moisés, vá lá e diz que eu sou. Eu sou. E quem te enviou? Eu sou. Ele é. Milênios depois, Jesus está conversando com os fariseus e no meio lá largou. Abraão viu o meu dia e ficou muito feliz. Abraão viu o teu dia? Como é isso? Você não tem nem 30 anos? Não tem nem 40 anos, foi o que eles disseram. Não me lembro o que eles disseram da idade de Jesus. Como é que Abraão viu o seu dia? Se antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Quando contemplamos o eu sou, nossos pés ficam em cima de uma rocha. Não existe acidente na nossa vida. Não existe acaso. Ele nos amou com amor eterno. Nos amou antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro que havia sido morto antes da fundação do mundo. O que nós vemos quando olhamos para a encarnação de Jesus? E o Verbo se fez carne. O que nós vemos aí? Por que precisamos olhar para isto? Eu digo hoje sem nenhum temor de estar equivocando, porque é um sentimento meu, eu posso tê-lo, e sem temor de estar me equivocando, mas eu me encanto muito mais com a encarnação de Jesus do que com sua morte. Deus disposto a sofrer por nós naquela cruz é maravilhoso. Mas homens também sofreram por outros. Homens sofreram por outros, não o sofrimento que Jesus sofreu, que sabemos que foi diferente, mas sofreram. Mas só Deus se esvaziou. Só o Verbo, sendo Deus, se esvaziou. Quantos anos nós memorizamos, falamos isto? A pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, nós estamos olhando para isto? Estamos ensinando os discípulos a olharem para isto? Deus abrindo mão de sua deidade, fazendo aquilo que homem nenhum nunca fez, nem nunca vai poder fazer. Alguns acham tão pesada essa morte, essa cruz, essa renúncia, mas ele foi o primeiro a renunciar. E nós, quando renunciamos uma vida imprestável. Ele renunciou à glória. Quando olhamos para a renúncia de Jesus, a nossa renúncia fica suave. Jesus disse que o fardo dele era suave. O fardo dele era suave. Quanto mais suave é o nosso fardo de morrer para essa vida ruim, para essa carne ruim. Aquele que tinha todo o poder, todo o governo, cuja função era mandar, de repente
vem para obedecer. Aquele que tinha toda a sabedoria, sabia todas as coisas, de repente, precisa ser orientado pelo Pai. Aquele que era dono de tudo, de repente, era sustentado por mulheres. Como disse um certo irmão, Jesus não tinha feito obra nenhuma quando se batizou. Por que o pai estava tão entusiasmado? Este é o meu filho. Não tinha feito discípulo, não tinha feito nenhum milagre. Por que o pai estava tão entusiasmado? Ele não tinha feito obra nenhuma, mas já tinha se esvaziado. E o pai estava feliz com isto. Que felicidade o verbo deu ao Pai, se esvaziando. Aquele que era dono de toda a glória, o único digno de louvor, veio para ser desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Deus soberano se faz criatura. Alguns leram um livrinho que eu escrevi sobre esse assunto. Tal foi meu entusiasmo com o tema. Que viagem infinita. Que diferença inexplicável entre Deus e a criatura. E Deus faz essa viagem, o Verbo faz essa viagem. Que esvaziamento infinito. Jesus, Deus, se faz criatura, se faz servo, e servo desprezado. Pode descer mais? Pode. Porque Ele, de si mesmo, lá no Salmo 22, Ele fala, quando está cheio de nossos pecados na cruz, Ele diz, sou um verme, não um homem. Sou um verme. Você olha para isso? Você coloca teus olhos nessa verdade? Você costuma adorá-lo nisso? Você costuma beijar o filho por isto? O que salta aos nossos olhos quando ficamos olhando é o terrível contraste. Jesus fez o caminho inverso de Lúcifer e de nossa raça. Lúcifer, sendo criatura, quis ser como Deus. E depois colocou esse veneno. Está aí, ó. Na sua carne, na minha carne. Entranhado. Querendo ser grande coisa. E Jesus diz, vocês querem fazer essa viagem impossível? Eu vou mostrar para vocês como é que é a coisa. Eu vou fazer a viagem contrária. Amados, olhar para a encarnação de Cristo Jesus, para o esvaziamento do Verbo, olhar fixamente para isso, é a única cura real para nosso orgulho, para nossa independência, nossa autossuficiência. Olhar a beleza desse coração nos expõe, nos humilha. Quando não olhamos, não nos damos conta nem do que fazemos. Quanto se vê na igreja de
autodefesa, de zelo por ser respeitado, de zelo pela imagem, de preocupação com o que os homens dizem de mim. Quanta dificuldade de receber correção. Quantas vezes vemos propaganda dos feitos, defesa de interesses, confiança exagerada na própria opinião, dificuldade de manter companheirismo. Todas essas coisas são fruto da pobreza, do conhecimento, do esvaziamento de Jesus. Se você se dedica a contemplar o esvaziamento do verbo, isso muda. Você não entende por que te respeitam tanto. Você não entende por que ainda falam bem de você. Você se surpreende que você ainda tenha alguma honra. Todas essas coisas são manifestações da falta de morte, falta de cruz. A maior parte dos problemas que enfrentamos na nossa vida ministerial tem a ver com falta de cruz. E a falta de cruz é consequente da falta do conhecimento da encarnação de Jesus. Tem muita gente viva na igreja. Eu sei que você sabe que ele se esvaziou. Eu quero te animar a colocar teus olhos fixamente nessa verdade. Colocar teus olhos aí. Quanto mais você olhar, mais reduzido você vai ficar. O que nós vemos, amados, quando olhamos para a obra de Jesus? Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. O que nós vemos quando olhamos para a obra de Jesus? Nós vemos simplicidade. Jesus falou com gente simples, pregou uma mensagem simples. Jesus falava de ovelhinhas, falava de campo, falava de plantação, falava de semente, falava das nuvens, falava com pescadores simples. E eles o amaram, porque podiam entendê-lo, tão simples que ele era, tão acessível. Olhar para a simplicidade de Jesus vai nos livrar da sofisticação. Que Deus tenha misericórdia de nós e nunca permita a sofisticação entrar no nosso meio. Ou que quando ela entre, atire. Nós vemos concentração na obra de Jesus. Jesus se dedicou a 12 homens. Pregava, falava, viajava, subia, descia, falava com multidões, mas concentrou seus esforços em 12 homens. Olhar para isto vai nos livrar de fazer uma obra massiva. Uma obra que está mais preocupada com números. Nós estamos há algum tempo preocupados com os números.
nossos números de crescimento não são os mesmos de uns tempos atrás. Mas eu creio que não é para os números que nós temos que olhar. Porque se os números diminuem, é porque a qualidade de fazer discípulo é que está diminuindo. Números devem ser resultantes de um fazer discípulos, como Jesus fez. Quando vemos a obra de Jesus, nós vemos intensidade. Intensidade. Não era uma reuniãozinha por semana. A reunião do discipulado, já até disso a gente ouve. Graças a Deus aqui eu não tenho ouvido isso. Chamou os 12 para estarem com ele. Meu pai mencionou no domingo, como na palavra de Deus não aparece a palavra relacionamento, aparece comunhão. Bem lembrado, nós não temos relacionamento, nós temos comunhão, Espírito, mas não podemos esquecer que essa comunhão tem que ser intensa. Quando nós usamos a palavra relacionamento, estamos falando daquilo que diz a palavra, que Jesus chamou os 12 para estarem com ele. E da igreja dizia, todos os dias estavam juntos. Por isso, amados, não há como escapar desse tipo de agenda que temos. Temos que ser intensos. Grupo caseiro, com os discípulos, com o companheiro, na rua, na praça, e vai e volta. Não há outra forma. Intensidade vai nos livrar de uma obra superficial. Continuidade. Olhamos para Jesus e vemos 3 anos Jesus fazendo a mesma coisa. Jesus não ficava mudando de estratégia. Jesus não andava ao sabor das modas. Se nós olhamos para isso, isso vai nos livrar das modas. Quantas modas já passaram esses anos, companheiro? Alguma a gente até ameaçou, ia atrás, depois recuou. Nova era, batalha espiritual, G12. Agora tem os Illuminati. Já ouviram falar dos Illuminati? Um irmão me entregou num retiro, um líder me entrega, Marcos, muito importante. Você tem que ouvir isso aqui. Levei para casa, botei lá, fui ver. Que salada, que distração. Tem gente aí pelo Brasil, nós estamos pelo Brasil afora, dizendo, irmão, esquece os Illuminati. Outro dia, não sei aonde foi, essa história eu acho que o Mário que sabe, que alguém contou, que um chegou para um líder, não sei aonde, entregou um CD e quase ajoelhou, se ajoelhou diante do irmão, suplicando, irmão, não deixe de ouvir isso, é extremamente importante. Era sobre o quê? Sobre o inferno. Um negócio de uma apresentação lá do inferno. Eu quero olhar para Jesus. Agora tem a moda que o Mário mencionou ontem, os pregadores virtuais. Está aí, ó. Está lá a turma lá dos Estados Unidos vendo a gente de lá agora. Estão virando pregador virtual. Não vamos mudar nossa fé por causa da internet? O Estevão me contou ontem que pegou uma pregação, foi a das 10 Virgens, botou lá num site lá, que em 15 dias teve 2.000 acessos. Agora então vou me entusiasmar. Agora vamos parar de fazer discípulo e vamos ser pregador virtual. Se dá para botar lá, põe. Mas nós seguimos fazendo discípulos, como Jesus mandou. Aleluia.
sacrifício. Nós vemos em Jesus sacrifício. Todas essas coisas acima que nós vimos são impossíveis sem sacrifício. Nós gostaríamos de uma obra mais fácil, mas não tem. Só tem essa. E eu sei que estou diante de gente que, na sua grande maioria, tem feito grandes sacrifícios. E em nome de Jesus, eu agradeço a cada um de vocês pelo sacrifício que vocês têm feito na obra do Senhor. Mas não gemam, não tem outro caminho, tem que continuar o sacrifício. Jesus, quando olhamos para Jesus fazendo a obra, vemos Jesus operando na unção do Espírito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte, fazendo bem e curando, porque, aleluia, isso está ligado ao esvaziamento de Jesus, e deve estar ligado ao nosso esvaziamento. Jesus não fazia nada por si mesmo. Tudo o que ele fazia, o Pai lhe conduzia por meio do Espírito Santo. E daí vinha a força de Jesus, daí vinha a eficácia de Jesus. Jesus nunca operou por si mesmo, e nós precisamos seguir o mesmo caminho. Nós não podemos trabalhar por nós mesmos. Nós não podemos operar pela nossa força. Se operamos por nossa força, produzimos pouco e temos muitos problemas. Operar dependendo do Espírito, como Jesus fez, vai nos livrar de muitas coisas. Vai nos livrar da sabedoria humana, que não serve para nada. A sabedoria humana está sempre querendo resultados imediatos. Você sabe por que tem tanta moda nova na igreja? Porque a igreja está sempre atrás de alguma novidade. Porque os pastores gostariam de uma forma rápida de fazer a obra. Eu quero algo que dê resultado rápido. Eu me lembro quando surgiu um desses movimentos aí, eles tinham uns manuais, como formar líderes em 3 meses. Eu me lembro que quando o Eduardo ficou sabendo, o Eduardo olhou e disse assim: rapaz, que jeitão de rapaz, eu não sei não. Eu sei uma coisa. Eu sei que formar um líder dá um trabalho. E por que a igreja vai atrás de modas? Porque dá muito trabalho, nós somos imediatistas, nós queremos ver a coisa acontecendo. Depender do Espírito vai nos livrar disso. Depender do Espírito vai nos livrar de trabalhar na nossa força. Trabalhar na nossa capacidade. É incrível, mas um velho de 80 anos pode ser muito mais eficaz que um jovem de 30. Se esse velho operar no Espírito Santo e esse jovem estiver correndo com suas forças. Mário e eu nunca aguentávamos as viagens com o Ivan. E por quê? Por quê? O Ivan não parava nunca. Por quê? Da onde? Espírito Santo. Uma vez um rapaz estava ouvindo o Ivan falar e disse: você parece que tem
uma aura, parece que você tem um... Não me lembro que ele disse dessa expressão de nova era aí, você tem um magnetismo, você tem um... Ivan riu. Eu disse, não tenho nada, não. Eu tenho o Espírito Santo, disse ele. Como é que nós operamos? Tem uma novidade para os irmãos, uma boa notícia. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Quando eu entendi aquele negócio que eu não tinha entendido antes, sobre a parábola das 10 virgens, fiquei tão impressionado, senti a pressão do Senhor, dizendo, você vai andar pelo Brasil todo, você vai onde você puder para pregar esse negócio. Arrumei lá minha agenda, fiz a agenda mais louca que eu já tinha, nunca imaginei fazer uma agenda maluca dessas. Quando eu tinha meus 30 anos, 35 anos, eu não era maluco de fazer uma agenda daquelas. Quando foi chegando perto da viagem, eu fui, ai meu Deus, eu fiz maluquice, eu não vou aguentar. Nas vésperas, meu coração estava tum, 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 tum. Digo, eu vou morrer no meio dessas viagens, não é possível. Vai numa cidade, vai na outra, vai em 2 cidades no mesmo dia, pega um avião, vai para outra, pega um carro, viaja de noite, almoça correndo, vai para outra, eu não vou aguentar. Na véspera da viagem, da primeira viagem em abril, eu falei, Senhor, eu marquei esse negócio em obediência. Agora é o seguinte, o Senhor vai ter que segurar essa barra aí, eu não seguro não. Aí eu disse assim para o Senhor, me dá só um pouquinho da dose que tu deu para o Ivan. Me dá um pouquinho. Resultado, saí, viajei, fiz, o Eduardo disse, eu estou preocupado com o Marcos vai morrer, não sei o que aconteceu. Quando eu voltei daquela primeira viagem, eu olhei assim, digo, opa, tivesse que seguir mais um mês, seguia mais um mês, não tem problema. Amados, meu sacrifício não é muito diferente do de vocês. Nós viajamos muito, saímos, mas nós não temos trabalho secular. Vocês, na maioria, têm discípulos, família, e tem um trabalho secular para fazer. Eu quero dizer para vocês isso. Nós podemos andar por toda parte fazendo o bem, porque Deus é conosco. Deus nos ungiu com o Espírito Santo e poder. O que nós vemos, amados? Quando nós olhamos para a vida de Jesus. Aqui era para sentar e ficar 3 semanas só falando da vida de Jesus. De quem nós vamos falar? A santidade de Jesus, a pureza de Jesus, a pureza de coração de Jesus, a bondade de Jesus, o carinho de Jesus com as pessoas, a misericórdia dele com os mais miseráveis, o coração aberto dele com uma prostituta, o carinho dele por um ladrão como Zaqueu. Quantas coisas podemos ver nos evangelhos que nos mostram uma vida maravilhosa. Eu queria falar de uma coisa só. Eu queria lembrar aos irmãos aquilo que eu considero o centro do centro da mente e do coração de Jesus. O miolo de Jesus. A razão de todas essas virtudes dele. Jesus tinha uma bússola no coração dele. E essa bússola apontava só
numa direção: agradar o Pai. Agradar o Pai. Uma única vez Jesus falou que amava o Pai. Jesus falou tantas vezes do Pai e só uma vez ele fala que amava o Pai. Por que ele não disse mais? Tantas vezes ele falou que fazia a vontade do Pai, que fazia o que agradava ao Pai. Porque quem faz a vontade não precisa dizer que ama. Como é que você sabe se sua esposa lhe ama? Se você vê que ela procura agradar você. Como é que você sabe que você ama a sua esposa? Porque você sente essa bússola dentro do teu coração que te obriga a querer agradá-la, a fazê-la feliz. E quantas vezes Jesus disse isso? Não é algo que Jesus fazia, era a motivação de Jesus, a razão de vida de Jesus aqui nessa terra. Isto me fala, amados, do tipo de comunhão que Jesus tinha com o Pai. Quando você olha para isso, você vê a motivação de vida de Jesus. E se você ficar olhando para isso, Deus pode te salvar de tanta motivação complicada que o coração humano tem, para você viver dessa única motivação. Estava pensando na minha vida, nas minhas motivações através da minha história, as motivações que surgem no coração do homem. Algumas até úteis são, algumas são feias, pecaminosas, outras são úteis, mas são de pouca força. Não duram muito, não são capazes de produzir o tipo de obediência, o tipo de vida em Cristo que o Senhor está buscando nos levar a ter. A única motivação que pode levar à santificação, à imagem de Cristo, é a mesma motivação que estava no coração dele. Medo do inferno. Cheguei na igreja e me converti por causa disso. Medo do inferno. Isso serve? Serve, é bom. Tem gente que não tem medo, eu digo, devia ter. Mas sua utilidade é por um tempo. Você pensa que alguém vai se santificar só por medo do inferno? Vai cortar uma coisa aqui, vai cortar uma coisa ali, mas esse medo do inferno não é uma coisa tão poderosa assim. Confirmar que eu sou um salvo é útil, é lícito. A palavra de Deus diz: procurai confirmar cada vez mais vossa vocação e eleição. É útil. Mas não foi isso que motivou Jesus. Ele não estava procurando confirmar sua salvação. Eu me lembro dos meus tempos, onde era muito forte agradar ao discipulador. Coisa forte. Aquele negócio foi um negócio muito forte na minha vida. Aquele irmão querido, Moacir,
me acolheu de uma forma tão preciosa, foi tão meu amigo, que para mim a amizade com ele se tornou uma coisa central. Só que, de repente, quando ele começou a ver minha dedicação, meu estudo da palavra, minha fidelidade às tarefas, uma vez ou outra ele me elogiou, eu ouvi ele me elogiando, inclusive para outra pessoa. E como eu precisava daquele elogio para me firmar, para me sentir que eu estava bem. E como eu vivi depois, em função disso, tanto tempo. Foi útil. Querer agradar o discipulador pode ter até um ingrediente santo aí, de querer honrar um irmão, como Paulo disse lá aos Gálatas, de honrar aqueles que os instruem na palavra. Mas, irmãos, ninguém vai ser semelhante a Jesus com isso. Não dá para grande coisa isso. Dá para você arrumar algumas coisinhas. Você arruma, dá uma ajeitada em algumas coisas. Você não vai ser semelhante a Jesus querendo agradar homem nenhum. Por sinal, querer agradar o homem é uma dos gatilhos da idolatria do ego. Muitos sacerdotes creram nele, diz a palavra, mas não o confessaram publicamente, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, essa é uma motivação que está mais para o lado do inferno do que para o lado do céu. Ser frutífero. Eu não quero ser um galho seco. Eu quero ser frutífero. É útil. Te dá uns impulsos você querer ser frutífero. Mas não vai muito longe com isso. Me lembro quando eu vim para a Bahia. Confirmar meu ministério. Fui mandado para cá. Não pode, alguma coisa tem que acontecer. Então, tem que confirmar que Deus me mandou para cá. Deus me enviou, eu tenho que trabalhar, alguma coisa eu tenho que fazer. Tá bom. Não acho que seja pecaminoso. Foi útil. Mas não dá para muita coisa, não. O desejo humano de chegar ao alvo, simplesmente por ser alguém que chegou, ou motivaçãozinha sem força, inútil. Outra motivação, não ser inferior ao meu companheiro. Esse negócio, muitas vezes, fazia a sua função. Eu nunca, olhando bem, pedindo para o Senhor me examinar, nunca me vi competindo com o meu companheiro, querendo ser melhor que ele. Mas eu posso me lembrar muito claramente de situações onde eu fiquei com medo. Medo de que ele, sendo tão gracioso, ficasse tão evidente quanto ruim eu sou. Isso me motivava, às vezes, para procurar ser gracioso como ele. Dá para você dar 2 passos com isso, mas o negócio é feio, não serve para nada. A necessidade de ser exemplo. Aí vem Pedrão e diz, vocês, presbíteros,
tem que ser modelo do rebanho. É uma exortação bíblica. E isso é útil. E você às vezes lembra disso e diz, bom, esse negócio aqui, eu não estou sendo muito modelo aqui, nem aqui, eu tenho que arrumar isso, aquilo. Uma vez eu disse que eu descobri que o coração humano é uma fábrica de motivações. Tem as motivações que Deus vai colocando, e tem as motivações que nós vamos amontoando. Irmãos, como eu já disse, algumas dessas são úteis. Mas para chegar aonde Deus quer nos levar, só há uma motivação que vai funcionar. A motivação de Jesus. Irmãos, isso estava lá dentro de Jesus. Jesus tinha necessidade de ver o Pai feliz com ele. Jesus tinha necessidade de ver o Pai contente. Isto é amor. Isto é amizade. Isto deve ser aquilo que nos leve adiante. Nossa comunhão com o Pai. Nosso coração com essa bússola, apontando para o norte, apontando para Deus. Sabe como vemos quanto isso é escasso? Nas confissões de pecado. 99,9% das confissões de pecado que eu já ouvi, tinham na própria confissão o elemento ali, gritante, do ego, do sentimento de fracasso, da tristeza por mim mesmo. Quantas vezes você ouviu uma confissão de alguém dizendo: eu desagradei meu pai que me amou? Quantas vezes tuas confissões ao Senhor levam em conta que quando você desobedeceu, você desagradou aquele que é teu amigo, que te quer, que te deseja, que quer você ao lado dele. Em relação aos meus filhos, o meu sentimento mais forte é de gosto pela amizade deles. Eu tenho alegria na minha amizade com meus filhos. E o pai? O pai rasgou as suas entranhas naquela cruz. Sofreu, acredito que mais que o filho. Quem aqui não preferiria morrer numa cruz do que ver seu filho pregado lá? Quanto sofreu o pai, porque me queria como amigo, como amado, como íntimo, porque queria você assim. O que é a nossa comunhão com Deus? Uma obediência porque Deus quer, tem que ser por aí. Isto pesa. Isto é difícil. Isto adoece. Mas quando eu olho para Jesus,
e vejo aquele homem com uma só coisa em seu coração: agradar ao Pai. Isso mexe comigo, isso me expõe, isso me desafia. E eu digo para vocês, isso me transforma, porque eu creio que olhando para Ele, eu vou ser como Ele é. Pergunta que fica: é possível seguir esse Jesus sem morrer? Dá para olhar para esse Jesus e segui-lo, se mantendo ileso, vivo? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É fácil, amados, distinguir o evangelho falso. É fácil hoje. Não ouça pregações, nem leia livros que ignoram a cruz. O evangelho falso aponta para um evangelho sem cruz, uma salvação sem cruz. A teologia moderna, ensinada nos seminários, diz: crê somente, crê somente. Jesus nunca disse crê somente. Jesus disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Eu me lembro do susto que o Ivan nos deu. Estávamos com o Ivan na rua, para variar, duas figurinhas. Só o Ivan para nos aguentar. E nós dois com o Ivan, aí passa um carro. Estava escrito, aquele adesivo no carro: o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E o Ivan, como era muito típico dele, disse: olha lá, ó, olha lá a mentira evangélica. Olha lá a mentira evangélica. Um texto bíblico. Mentira evangélica. Não está escrito que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Está escrito: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Amados, nesses dias, mais do que naquela época que Ivan nos falou isso, precisamos ter essa sensibilidade que o Ivan tinha. Porque a mentira está solta. Jogue fora todos os livros que você tem, que não apontam para a cruz. Jesus não disse crê somente. Jesus disse: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Esse evangelho falso, o próprio diabo tentou pregar para Jesus, lá no deserto. Foi pregar para Jesus uma vitória, um reino, sem cruz. A mensagem era subliminar, com certeza Jesus percebeu. Era como se Lúcifer estivesse dizendo: esse teu pai aí, teu pai não é bom, conheço ele. Tu pensa que ele é bom, mas ele não é. Eu sei que ele quer te dar tudo.
mas você vai ter que sofrer. Agora eu resolvo tudo para você aqui agora. Sofrimento zero. Deserto, não tem ninguém aqui. Dá uma ajoelhadinha rápida, rapidinha, não precisa ser mais do que 2 segundos. Dá uma ajoelhadinha aqui, olha aqui, ó. Esse mundo. Eu vou te dar tudo. Tu vai ser o dono. Vitória, reino, sem cruz. Foi isso que ele ofereceu. Isso é que é oferecido hoje. Jesus viu isso durante toda a vida dele. O diabo sempre querendo levá-lo a fugir da cruz. Usava até o amigo íntimo. Senhor, que é isso? Senhor, contigo nunca. E Jesus, só é ele aí, ó. Conheço essa voz. Não poupou nem o coitado do Pedro. Sai daí, Satanás. Você imagina a cabeça do Pedro, como é que ficou. Tinha recém ouvido que bem-aventurado é Simão Barjonas. Não foi nem carne nem sangue quem te revelou. Agora toma uma trauletada dessa. Lá vinham os gregos. O que os gregos queriam com Jesus? Com certeza os gregos queriam levar Jesus para a Grécia, fazer de Jesus rei. Pensavam, esses judeus aqui, um homem desses, junta multidões, faz milagres incríveis, fala o que ninguém nunca falou, e essa gente está perseguindo ele. Vão levar esse homem para a Grécia. Como é que nós sabemos que essa era a intenção dos gregos? É muito simples, porque foi o que Jesus discerniu. Porque quando os gregos chegaram e disseram, quando Filipe disse, Senhor, os gregos te procuram. Filipe, se o grão de trigo cair em terra, não morrer, vai ficar só. Deixa os gregos para lá, Filipe. Esqueça os gregos. Os gregos vinham com o evangelho da glória sem cruz. Que Deus nos livre deste engano. Para encerrar, a pregação do arrependimento, que está lá nas apostilinhas, não é suficiente para aclarar isso aos irmãos. Não é suficiente. Eu fico bastante entristecido, começava estranhando, hoje me entristeço. Não é uma multidão de casos, mas há casos em que irmãos deixam o nosso meio e vão, com a maior naturalidade, conviver em um lugar aonde não é anunciado o evangelho do reino. Há outras congregações hoje na cidade anunciando o evangelho do reino, não tem problema nenhum. Se algum irmão sair daqui e for estar com um pastor desses, ótimo, aleluia, encontrou mais alimento lá, que Deus o abençoe, não há problema nisso. E se alguém encontra comunhão lá e melhora a vida dele lá, eu não tenho problema com isso não. O problema é que alguns saem e vão para uma congregação dessas que não tem nem a cruz, nem a face de Cristo, nem coisa nenhuma. E vão. Eu pergunto, o que estão entendendo? O que entenderam do Evangelho? Estamos deixando claro aos discípulos que o Evangelho do Senhor tem esses dois lados, a face do Senhor e a cruz. Nos esforcemos, amados, principalmente nos encontros nas casas, para não andar divagando
entre 1.400 assuntos que nos vêm à mente quando lemos a Bíblia. Vamos concentrar nosso ensino aos discípulos naquilo em que Jesus concentrou o seu ensino. Quando fizemos reuniões de discipuladores aqui, há 2, 3 anos atrás, eu me lembro que eu disse isso aqui. De que falava Jesus? Falava de si mesmo e falava da cruz. Que falamos nós outros? Falemos de Jesus e falemos da cruz. E que a pregação de Cristo e da cruz ocupe pelo menos 80% de nosso ministério com os discípulos. E isso produzirá fruto. Depois temos que falar de outras coisas. Temos que encorajar, temos que consolar, temos que trazer um texto lá do Velho Testamento para trazer, temos que falar, ensinar a doutrina, mas centralizemos nossa pregação em Cristo Jesus e na cruz que temos que tomar. E o Senhor vai produzir os frutos que Ele quer produzir no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque nós, ainda que míopes, podemos olhar para Ti e encontrar em Ti a beleza que o Pai viu. Que Teu Espírito nos ajude para desvendar a Tua glória aos nossos corações. Queremos ser como Tu és, Senhor. Queremos que o nosso coração seja governado por aquilo que governava Teu coração. Temos muita admiração, Senhor, pela Tua disposição em relação ao Pai. Nos encantamos com isso. Anelamos isso. Te adoramos por isso. Suplicamos por isso. Bendito é o Teu nome. Amém, Senhor.